Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo é um vídeo meio estranho. Na verdade eu não esperava fazer, mas às vezes acontece. Eu seguro o máximo para não fazer. Eu tenho um pouco de ressalvas e não gosto muito de exposição. Eu falo que eu costumo já me expor o máximo que dá pra mim, mas às vezes eu não tenho muito o que fazer. Gostaria de não me expor nada, mas eu tenho um trato, eu tenho um combinado, então de vez em quando eu tenho que fazer coisas que não são pra mim, né? Não são pro meu ego, são pras outras pessoas. E tudo bem. Eu não sei muito bem sobre o que eu vou falar. Eu não tô conseguindo construir como eu gosto de construir, mas eu tava indo fazer meus exercícios e eu fui meditar e aí eu falei, levantei, fui fazer meus exercícios e não tô conseguindo descer para fazer exercício porque eu tô andando em círculo há várias horas dentro de casa, recebendo um monte de coisa, ouvindo um monte de coisa. Na verdade, começou de madrugada e são coisas muito picotadas. Eu acredito que por hoje a lua está em Rivati, que é o nakshatra de peixes, né? É o último nakshatra. Então, ele é um nakshatra muito de fechamento de ciclo. E eu tenho tido muito essa sensação de fechamento de ciclo desde ontem de madrugada. E eu vou tentar estruturar mais ou menos, tá? Então, talvez seja muito mais de vocês pegarem as informações picotadas e tentarem não forçar a encaixar, né? Porque eu sempre falo isso aqui, que a gente não tem que forçar a encaixar. Mas talvez vocês usarem a intuição de vocês e até o intelecto de vocês para construir. Porque eu realmente tá vendo tanta coisa tão picotada que eu não tô conseguindo construir. Talvez fosse até melhor esperar até amanhã, porque a lua vai estar em Ares. Mas eu não tô conseguindo fazer absolutamente nada, nem respirar. E acredito que eu esteja pegando energia de outras pessoas que estão passando por alguma situação bem angustiante. Porque eu sei que não sou eu, porque eu medito muito, enfim, quando eu tô 100% em alinhamento, eu sei que esses sentimentos não são meus. E eu tenho sentido, na verdade eu tenho sentido isso vai e volta, tá? Eu procurei ver se era por causa do trânsito de Quito na minha casa 1. Pode ser também, mas eu acredito que eu esteja captando muita energia de outras pessoas e eu tenho sentido muito medo. É um medo que não faz sentido. Se eu descrever para vocês como é esse medo, é. Sabe quando uma criança tá com medo de uma coisa que é irreal? Do tipo um filme de terror? Eu sei porque eu tô achando meio surreal, porque eu sei que eu não tenho esses tipos de medo, tá? Que eu tenho sentido. Então eu acredito que tenha muita gente sentindo esse tipo de medo, que é medo de mudar, medo da mudança, medo de sair da zona de conforto, medo de perder o controle, medo de vulnerabilidade, medo de demonstrar afeto, medo de amar alguém e sofrer, medo de se expressar. São vários tipos de medo que estão mudando, sabe? E o Homem-Aranha tá me ajudando aqui hoje. Esse Homem-Aranha é muito legal, cara. É. Isso, Homem-Aranha fica assim, meu plexo solar chega. Ah!
Então, assim, eu vou tentar falar mais ou menos sobre cada um desses medos, assim. Porque tá difícil até eu formular, pra vocês verem como é que eu tô na energia dessas pessoas ou dessa pessoa. De medo. Tipo, pra onde eu vou, o que eu faço? Sabe? O que é isso? O que tá acontecendo? Pra onde eu não sei o que fazer. E assim, eu não queria nem dar uns daqueles sermões que eu costumo dar, né? Elaborados, sobre o que é ascensão e o que é a nova era, como a gente vai viver como sociedade, porque eu acho que para a maioria aqui que busca, né, nós somos os buscadores, para quem busca entender como funciona a vida, e a gente sempre busca isso através da espiritualidade, pra gente é muito fácil ouvir essa coisa que eu tô falando. Gente, eu sou tão maluca, eu tô massageando a barriga do Homem-Aranha, não consigo ficar séria porque eu sou terrível. Seja muito fácil pra gente entrar nessa, sabe? Agora, uma pessoa que não tem nem um pouco de espiritualidade, não tem hábito, não tem costume, uma pessoa que vive dormindo, né? Que a gente usa esse termo. E que um belo dia se vê com as coisas sendo mexidas e sacudidas e a espiritualidade batendo na porta e dando rasteira e aquela coisa toda acontecendo, a pessoa cria até uma certa rejeição, né? A espiritualidade em si, porque a pessoa começa a se colocar numa posição de vítima e vê que aquilo tudo que está acontecendo com ela é parte talvez de algo que tira ela da zona de conforto, que faz com que ela perca a noção de controle ou do que ela conhece até agora. Então eu vou tentar ser um pouco mais simples, tá? Eu vou tentar ser um pouco mais sucinta para falar um pouco desses medos. É muito comum de ter medo do que a gente não conhece, né? Óbvio. Por isso até que a gente, às vezes, procrastina certas decisões na vida. A gente, na verdade, quando a gente nasce e a gente é vulnerável ali, né? Porque a gente é bebê e a gente é dependente, a gente não tem tudo formado ainda. O medo que é passado pra gente pelos nossos pais é medo da natureza dele. Eles têm medo de perder a gente, eles têm medo de não conseguirem educar a gente. São milhares e milhares de medos que são transmitidos para um bebê. E a gente cresce com aquele hábito do medo, né? E aí a gente fala assim, ter medo é saudável, né? Vamos lá, a gente vai crescendo e tendo medo. A gente tem medo de andar de bicicleta, a gente tem medo do filme de terror, a gente tem medo de se machucar, a gente tem medo... A gente vai crescendo, né? A gente tem medo de se apaixonar, e a gente tem medo do primeiro beijo, e a gente tem medo da primeira relação sexual, a gente vai tendo medo para sempre, tá? Porque a gente foi criado desde o momento que a gente veio, né, no primeiro segundo, com aquele sentimento de medo colocado na gente. Então a gente não sabe viver sem medo. Quando a gente está sem medo de nada, a gente vai criar algum, entendeu? Então eu estava até conversando com a minha cunhada, né, que é a tia do meu filho. Como é impressionante, né, porque o pai dela, policial, enfim, lida com as coisas perigosíssimas a vida inteira e não tem medo, aquela coisa toda, mas tem medo de entrar na ressonância magnética, sabe assim? Tem medo de, quando o neto escreveu um bilhete para ele, ele não quis demonstrar emoção, mas ele estava nitidamente emocionado. Mas não, sabe? Cara. Então, assim, são os medos, né? Que se você não tem medo de uma coisa, você tem medo de outra. É muito curioso isso, né?
E aí você pensa, né? São medos de... A pessoa não tem medo de tomar um tiro, mas tem medo de expressar a emoção quando recebe carinho, né? É engraçado isso. Mas tem vários exemplos, né? Então, desde que a gente nasce, a gente é colocado nessa coisa de que parece que a gente tem que sentir medo para se sentir seguro, porque sem sentir medo a gente não se sente seguro, a gente não se protege. E não é bem assim, sabe? Eu acho que eu quando comecei a entrar nesse processo de despertar espiritual, eu comecei a entender que eu tinha muitos medos, lógico, óbvio, e que muitos deles atrapalhavam tudo na minha vida, assim, tudo. Tudo, né? Então, assim, você vai criando medo para realmente te bloquear. Então, essa energia que eu tenho sentido do medo é muito engraçado, porque é como se vários caminhos estivessem sendo bloqueados por causa desses medos. Várias decisões deixando de ser tomadas, várias mudanças de vida deixando de acontecer, por causa dos medos. E medo, gente, nada mais é do que ilusão. Medo é algo que a gente cria para se sentir seguro, entende? E aí, como a gente está adaptado a criar medo em relação a várias coisas, a gente exagera. Então, o medo ele é grande, aquele e se, né? E se, igual eu sempre uso esse exemplo aqui, de tipo, se você se jogar do 14º andar, óbvio que você vai morrer. Isso é óbvio. E aí você vai ter medo de chegar na varanda e tal, né? Óbvio, né? Aí a gente bota a tela para proteger, porque você sabe que é iminente dessa altura. Agora, eu tenho medo de ir na rua depois das 10, porque eu posso ser assaltada. Não quer dizer que você vá. Pode ser que você seja assaltado. Entende? Mas as pessoas agem como se eu sair depois das 10, o bandido vai estar lá me esperando. É iminente. Entendeu? E aí as pessoas vivem no medo. No medo do se e se. Do talvez, sabe? É um medo do talvez. A probabilidade de você ser assaltada saindo depois das 10 é de, sei lá, 50%, 50%. Depende de onde você mora. Mas você pode sair e não ser assaltada. Olha que legal. Então, assim, esses dias aconteceu comigo que é engraçado que eu estava vivenciando. A Vedanta é um negócio maravilhoso, né? Porque a gente vai estudando as coisas, a gente vai vivenciando tudo à nossa volta pra gente meio que faz parte do aprendizado. Eu fiz um trabalho muito grande para lidar com o medo. Meu medo de me expressar, meu medo de ser quem eu sou, meu medo de viver numa verdade, sabe? O máximo que eu puder. Porque você é julgado o tempo inteiro, as pessoas não entendem, as pessoas querem opinar, enfim. E aí a Vedanta me ajuda muito nessa parte. E aí eu, nesses últimos dias, canalizando esse medo que não me pertencia, eu passei por uma situação na vida real mesmo, para eu lidar com o medo de uma outra pessoa, tá? Tinha acordado um dia meio que assim, né? Que a gente acorda meio de olho virado. Eu falei assim, eu tento não deixar isso me consumir. Botei um fone de ouvido, falei, vou fazer uma comida gostosa, porque eu tinha consulta só à tarde. Falei, vou fazer um almoço gostoso. Vou comer uma salada, vou comer uns negócios. Aí fui, agora tem um mercado novo aqui perto, fui lá no mercado. Todo saltitante, tá? Moro num bairro bom, mercado é novo, cheio de segurança no mercado. Cheio de câmera, cheio de segurança. Cheio de segurança pela rua. Minha rua tem um monte de segurança. Olha só. Tô lá. Aí, as mulheradas vão entender. Eu tenho uma bolsa quadrada, daquelas que não fecha em cima, né? Que é tipo uma sacola que você bota no ombro e você segura com o braço e vai. Aí tô eu no mercado de fone de ouvido, amarradona, pegando minhas coisinhas. Um ser humano, parece ter uns 50 anos, fez assim,
Aí eu, quem ousa? Quem ousa bater no meu ombro quando eu estou de fone de ouvido? Gente, a pessoa pede pra morrer quando faz isso. Tipo um golpe, assim, sabe? Não faça isso. Mas vamos lá. Olhei pra ele. Aí eu ainda sou tão assim, gente, que eu levei tipo 1000 segundos pra tirar o fone. Eu fiquei olhando pra ele primeiro, pra ver se ele ia desistir. Eu vi que ele não desistiu, aí eu. Pois não? Ai, gente, isso é terrível. Pois não? Aí ele, não, se me desculpa te incomodar. Eu falei, nossa, pelo menos ele é educado. Se me desculpa te incomodar, é que a sua bolsa está aberta. Aí eu, juro, eu fiquei sem ação. Não, tá não. Não, tá sim. Eu falei, o cara quis discutir comigo ainda. Não, tá sim. Aí eu, não. Mas, ah, não, porque assim, a sua bolsa está aberta, isto é um convite para os assaltantes. Aí eu, jura? Ou é um convite para o senhor vir falar comigo? Porque assim, eu não tô vendo nenhum assaltante no mercado. E ainda mais aqui, né? Cheio de segurança, você viu? Pro cara me assaltar aqui, ele vai ter que fazer um escarcéu, né? Aí, será que vale a pena? Porque assim, nem tem nem dinheiro aqui. Aí o homem regalou um olho assim. Não entendeu como é que as pessoas são? O cara, ele saiu de lá da catacumba, de onde ele tava, deve ter sentido que eu, sei lá, porque as pessoas sentem a energia das outras, né? Deve ter sentido, gente, olha aquela mulher, ela não tem medo de nada, né? Ela tá lá ouvindo música, pegando a salada dela, amarradona, tá ouvindo Dave Matthews, animadíssima. Com a bolsa aberta. Gente, minha bolsa não tava aberta, minha bolsa era na sacola. Entendeu? Aí a pessoa falou assim, gente, mas ela é tão livre, ela é tão segura, eu não consigo ser assim, vou lá depositar meu medo nela. As pessoas fazem isso, gente. Deixa eu ir lá agora depositar o meu medo nesta mulher, porque ela é uma insana, ela está com a bolsa aberta no mercado. Entende, gente, como é que o medo é complicado? Como é que às vezes a gente fica completamente irracional com medo? Que por a gente ser corajoso de um lado não quer dizer que a gente vai ter medo de outra coisa? Cara, medo é um troço muito surreal, assim. Tipo, a gente pode ter, como eu falei do exemplo do avô do meu filho, tem horas que a gente é muito corajoso para umas coisas, mas para outras a gente fica, caraca, mano, como é que eu vou fazer isso? Por que isso? Entendeu? Mas medo, 90% das vezes é algo que a gente cria, que é irreal, porque a gente tá com medo de dar um passo, ou de ir até algum lugar, ou de fazer alguma coisa, ou, sabe, de fazer um movimento no tabuleiro de xadrez. Nossa, por que eu tô vendo tabuleiro de xadrez? É. Mas por quê? Eu tenho que falar isso tudo. Tô perguntando aqui, né, gente? Porque tem que ter uma conclusão esse negócio, né? Racionalizar o medo. Então, assim, gente, o grande porquê desse vídeo é para vocês começarem a se observar e tentar racionalizar um pouco o medo, tá? Ver se o medo de vocês é realmente coerente. Ver se o medo de vocês. Ver se vocês não estão mascarando certas coisas, achando que não é medo, mas é medo. Porque também tem um lado onde tem vários homens aqui, então eu não faço vídeos só para mulheres, nunca fiz nem nunca vou fazer, tá? Então assim, tudo que eu falo aqui, eu tento sempre colocar
de forma bem genérica, para que os dois lados sintam ressonância, né? Então, quando eu preciso fazer algo mais direcionado para o lado masculino, eu normalmente anuncio, ou para o feminino eu anuncio, porque são energias diferentes, que são trabalhadas de forma diferente e que se complementam, uma precisa da outra. Mas é engraçado que, como a gente está passando pela ascensão do masculino, eu tenho sentido muita das mudanças, né, acontecendo no masculino. Para as mulheres é muito fácil, a gente sente as coisas, a gente está acostumado a sentir as mudanças do corpo, porque a gente foi construído para isso, né? A gente tem os ciclos menstruais e a gente absorve, né? Porque a gente tem aquela coisa da água, da lua, daquela coisa toda. A gente é moleza, entendeu? A gente está aqui, hoje a gente chora, amanhã a gente está rindo, a gente fica bipolar, a gente não tá nem aí, entendeu? Agora o homem, quando começa a ficar assim, a gente fica assim, gente, mas o que está acontecendo? Gente, mas o que é isso que eu estou sentindo? Como assim? Tô infartando, né? Igual aquele vídeo que eu falei. Tô infartando. Você não tá infartando. Você tá evoluindo como espécie. Você não vai ser mais esse bicho que dorme. Você vai sentir coisas agora com o corpo. Você vai ver coisas. Você vai ouvir coisas. Não todos, tá, gente? Os que têm esse papel. Porque nem todos vêm com esse papel. Infelizmente, isso vai ser gradativo. Mas tem gente que tá recebendo chamado agora e tá tendo muita dificuldade. Então, assim, para as energias femininas é muito fácil. A gente vai na internet, a gente busca, quando a gente vê uma coisa muito louca, a gente vai buscar saber o que é. E eu sei que os homens, eles às vezes não sabem nem por onde começar. E não são vocês, energias femininas, que vão ficar atazanando os homens com isso, porque não. Entendeu? Eles vão falar assim, nossa, lá, querendo me manipular, ah lá, querendo me controlar, querendo me convencer de que é isso aí que está acontecendo comigo e no final das contas ela vai se beneficiar. Então, assim, eu sempre falo, gente, não adianta. Nem tenta ajudar, se ajuda. Se ajuda que vai ficar tudo certo, sabe? Porque uma coisa que eu entendi nessa jornada toda, por mais que eu, por ter esse instinto meu de querer ajudar as pessoas e por ser buscadora e ter algumas respostas, eu fico querendo ajudar as pessoas, né? Porque eu fico vendo as pessoas em angústia, em agonia. E uma vez eu cheguei ao ponto de quase fazer uma besteira, porque eu tava muito angustiada, e aí eu praticamente fui botada para dormir, eu apaguei assim. Bom, aí eu ouvi o seguinte: quando você estava no seu processo, não tinha ninguém com você, não tinha ninguém te ajudando, não tinha ninguém segurando a sua mão, não tinha ninguém passando a mão na sua cabeça e com pena de você. Você fez tudo sozinha, você ficou 1 ano isolada, você passou por tudo sozinha. Você estudou às madrugadas, você estudou nas manhãs, você ficava sem dormir. Não tinha uma pessoa passando a mão na sua cabecinha e te oferecendo um colinho. Você fica com pena dos outros porque você sabe como dói. E você é hoje porque você passou por cada dor, por cada choro, por cada confusão, por cada troço esquisito, sozinha. E aí eu falei assim, caramba, pois é verdade. Então, assim, o máximo que eu posso fazer aqui é dizer para vocês que respeitem a jornada do outro e deixem que essa pessoa entenda certas coisas sozinha, entende? Do tipo, o meu papel aqui, eu não posso chegar para determinadas pessoas específicas e falar assim, vem cá que eu vou te ajudar. Então eu posso fazer isso que eu tô fazendo. Que se a pessoa tiver que chegar até aqui e assistir, ela vai assistir. Ela vai ser, de certa forma, alguma coisa vai levar ela até aqui, vai trazer ela até aqui. Entende? Então não façam coisas do tipo, pegue o link e mande para alguém que você saiba que está assim. Deixa a pessoa sentir energeticamente a ressonância com as coisas, deixa as respostas irem até ela. De forma natural, sabe? Eu sei que muitos de vocês chegaram aqui do nada. E como eu já cheguei a muitos lugares do nada, e eu sinto uma gratidão enorme porque eu caía em umas pessoas que me falavam as coisas e eu ficava assim, gente,
como é que o universo é incrível, né? Nas horas que eu mais preciso ouvir certas coisas, na hora que eu mais preciso de ajuda, eu chego bem numa pessoa. Então, assim, tudo que acontece com vocês chegarem até mim, já aconteceu comigo milhares de vezes, ainda acontece. Entende? Então, isso é o que eu tenho para dizer sobre a gente oferecer ajuda. A gente ajuda muito mais deixando a pessoa entender sozinha, sabe? Ela se fortalece, ela pega mais confiança nela mesma. Ela é a jornada dela, né, cara? É igual você. Você não tem como ensinar uma criança a andar de bicicleta por ela. Ela só vai aprender a andar de bicicleta ela andando, né? Não é assim que funciona? Você não vai andar pela criança de bicicleta. E essa jornada é assim. A pessoa tem que aprender a andar de bicicleta sozinha. Então o máximo que você faz é enviar amor, luz, carinho e só. Entendeu? E acreditar que o que tiver que ser vai ser. Ponto. Entendeu? Então, para as energias masculinas que estão nesse processo bem complicado, que eu sei que um monte vai chegar aqui, e eu sei o quanto é difícil para vocês se expressar, é praticamente impossível para vocês se expressar, do que, tipo, porra, se expressar. Coisa de mulher, né, cara? Mulher que faz essas paradas. A gente fala de futebol, a gente fala do carro e só. Entendeu? E aí a gente vai lá, toma um monte de cerveja, esquece tudo e acorda de manhã lá no outro dia, de ressaca e entuba tudo e vai entubando e vai entubando e vai entubando até. Só que o que acontece é que a gente está mudando de era, não vai ter mais espaço para fazer isso, entende? Porque a energia que está sendo emanada no planeta, ela é pra gente viver agora de uma maneira diferente. Entende? Eu não tô falando que não é pra beber não, gente, tá? Aqui não tem ninguém... Aqui não é esse o propósito, tá? Mas a questão é que eu falo que a gente costuma fazer isso pra entubar certas coisas, pra não lidar com problemas. Então, assim, cada um tem o seu escape. Tem gente que vai pro álcool, tem gente que vai pro sexo, tem gente que vai pras drogas, tem gente que vai pro jogo, tem gente que vai pra... Enfim, não é essa a questão. Eu usei só um exemplo. Mas tentar entender, assim, eu sei que é muito difícil vocês se expressarem, talvez com um amigo, com um familiar ou com alguém, mas uma coisa que eu vou tentar ensinar pra vocês, né? Quem sou eu? Tenta pegar o hábito de se expressar com você mesmo. Falar num espelho, sabe, de vez em quando. Em voz alta, pode ser bom. O que você tá sentindo? Porque eu sei que é difícil você talvez se expressar para outra pessoa, mas quando você tá ali só você, não tem problema, sabe? Mas já ajuda, já faz um bem muito grande. Tipo, eu me sinto triste. Eu me sinto incapaz de resolver minhas coisas. Pode falar em voz alta, só você que tá ouvindo. Você e Deus, né? Quem acredita. E nesse processo, é uma coisa que eu tenho uma natureza muito engraçada, assim, né? De meio que é um ceticismo esquisito. É meio que um ceticismo, mas uma crença. E eu sempre quis entender por que minha crença era diferente da de todo mundo. Porque eu, apesar de eu amar estudar religião, eu não me conecto com nenhuma. Eu não fico, não adianta. Então, assim, eu estudo religião pra caramba. Eu entendo uma porrada de coisa sobre religião, mas eu não fico. Eu sou sozinha. Me conecto no máximo com o hinduísmo hoje em dia, né? Enfim, eu sinto mais ressonância, mas aí é coisa de outras vidas e tal. Uma coisa que eu consegui comprovar nos meus estudos, nas minhas atividades espirituais, nas minhas coisas, é que quando você começa a se conectar com o universo, tá? Não precisa falar pra ninguém que você faz isso, se você sente vergonha, se você não quer que seus amigos achem que você tá doido. Cara, tem coisa que você não precisa da satisfação, entende? Começa a
quando você tem uma questão ou uma dúvida, começa a pedir para o universo sinais. E começa a ficar atento como as coisas se manifestam à sua volta, como vêm esses sinais. E é muito legal que quando eu aprendi isso e eu comecei a ver, eu falo assim, caramba, que negócio louco, né? Eu vivo tipo num circo, assim, num mundo mágico, de coisas acontecendo à minha volta que me dizem o que eu tenho que fazer, me dão as respostas que eu preciso. E realmente acontece, então. Agora você imagina para uma pessoa com uma cabeça lógica e científica como eu, ver coisas se manifestando na minha volta, assim, do tipo, caraca, cara, tipo, parece que eu vivo num filme. Parece mentira, mas as coisas estão realmente acontecendo. Então eu já acostumei, né? Hoje, inclusive, eu utilizo, eu falo assim, seu universo, manda aí, que eu tô com a dúvida num Paranauê, o que eu tenho que fazer? Aí você espera. Não vai vir na hora, vai vir às vezes dias depois, às vezes vem na hora, mas vem. E é muito, você fica assim, sabe? Você não precisa contar pra ninguém que você tá fazendo isso. Você não precisa contar pra ninguém, você não precisa sentir vergonha de estar se tornando uma pessoa evoluída espiritualmente, porque você não sabe como você vai lidar com as outras pessoas. Eu acho que você pode se preocupar com isso depois, tá? Você pode deixar pra se preocupar com isso depois. Agora não é importante. Agora você tem que lidar com você. Porque, como eu disse antes, a jornada espiritual é individual, tá? O coletivo está evoluindo, mas a sua jornada é sua. Você vai ter que lidar com coisas suas, com a sua vida, com as suas verdades, entende? E uma dica, uma dica de quem tentou controlar, uma dica de quem sempre teve uma cabeça muito lógica, não controla. Não controla. Quando você ouvir que é pra você ir pra direita, vai pra direita. Quando você ouvir que é pra você falar com certa pessoa, fala com a pessoa. Quando você ouvir que é pra você comer isso, não comer isso, né? Que já aconteceu comigo várias vezes, do tipo, não come isso não, vai dar ruim. Eu, tá bom. Aí eu vi outra pessoa comer e passar mal, sabe? Coisas desse tipo. Porque é muito louco que a gente não acredita na nossa intuição, a gente não confia. A gente não confia, porque a gente acha que, tipo, é nosso cérebro ficando maluco ou qualquer coisa do tipo. Mas não, não é. Essas coisas estão realmente acontecendo, estão se abrindo. É igual vieram me perguntar esses dias sobre a telepatia. Eu tive que estudar muito telepatia, né? Então, uma amiga veio falar pra mim que ela estava sentindo umas coisas e estava ouvindo umas coisas. E eram coisas boas e conectava ela a uma outra pessoa. Que ela tinha um relacionamento de vai e volta, enfim, uma coisa que durava mais ou menos uns 15 anos. Que é um relacionamento de chama gêmea, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser, não. É. Porque, como eu cuido dela, eu sei que é. E ela falou: ó, eu estou ouvindo coisas, eu estou sentindo coisas, eu estou recebendo vários insights sobre a pessoa. E o que é isso? Telepatia? Ah, mas está acontecendo com ele? Com certeza. Ah, mas ele sabe? Provavelmente não. Porque você veio até mim, eu estudei, porque eu trabalho com isso. Você veio até mim e eu te disse o que é. Ele não vai procurar ajuda, ele não vai entender o que é, ele vai achar que tá ficando doido. No máximo ele vai falar assim, nossa, eu tô pensando tanto nela, né? Mas ele não sabe o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo é telepatia, que na verdade é você se comunicando com ele. Não sabe? Então, ah, mas como é que eu faço? Faz, filha. Vocês são chamas gêmeas, não tem o que fazer. Vocês vão se conectar de todos os canais possíveis, imaginários. Vocês vão se falar por sonhos, vocês vão se falar por telepatia, vocês vão se falar por pensamento, vocês vão se falar por chácara, vocês vão se falar de tudo que é jeito. Entende? Então,
Tem muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer que muitas pessoas ainda vão ter uma certa dificuldade de entender. Uma outra coisa que eu comecei a relatar também é a falta de interesse sexual por parte dos homens, no sentido de não consigo mais ter a vontade sexual que eu tinha antes. O que está acontecendo comigo? Eu falei, você está evoluindo? Porque antes você aprendeu que sexo era algo carnal, que você fazia para liberar energia de tensão. Agora você está sendo obrigado a entender que sexo é uma ferramenta de criação, de conexão, de amor. E que agora você só vai conseguir se conectar com alguém que você tenha camadas de ressonância energética, não só atração física. Entende? Você vai precisar ter atração física, você vai precisar ter uma conexão espiritual com a pessoa, você vai precisar ter alinhamento energético, os chakras de vocês vão ter que fluir. E aí rola a parte sexual. E ainda assim, começa a ficar completamente diferente. Então, uma coisa que eu falo aqui para os homens, para as mulheres também, comecem a entender o que é Tantra. Comecem a entender o que é o sexo tântrico. A nossa realidade sexual vai virar o sexo tântrico. A gente querendo ou não. Então entendam. Eu ainda não posso falar, eu não tenho formação. Tem umas pessoas muito boas na internet, não vou dizer nomes ainda, eu não gosto, mas assim, vai chegar um momento que eu vou procurar essas pessoas, eu tenho que esperar Júpiter chegar na casa 1, pra gente fazer parcerias, porque eu sei que tem muita gente aqui, tem uma galera, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com certas coisas. Então, espera que tá chegando a hora que eu vou começar a indicar gente pra vocês. Então, assim, entendam o que é sexo tântrico, pra vocês entenderem como vai ser o sexo, como vão ser as conexões sexuais a partir daqui. Os homens principalmente, tá? A pornografia não vai ser mais referência. As coisas estão mudando. Vocês vão ter que realmente reaprender o que é sexo. Tá? Então, eu acho bom vocês aprenderem agora que vocês estão na parte de transformação do que chegar no rolê atrasado. Entende? O que mais que eu posso dizer? Mulheres também, tá? Porque todo mundo acho que aprendeu a fazer sexo da maneira errada. E agora tá rolando essa desconexão toda em massa, porque não é mais assim, não tem mais essa demanda como tinha antes, da coisa carnal. Então, assim, o Tantra, ele não é que ele não seja carnal, é carnal, óbvio. Mas tem camadas e camadas de coisas para serem endereçadas ali. O que mais? Acho que é isso, gente. Racionalizem o medo. Ah, lembrei. Eu tô canalizando isso há muitos dias. Às vezes vai ficar um vídeo grande, infelizmente. Às vezes eu tenho informações, né? Enfim, me conecto com as pessoas. Tem vários clientes que me contam fatos, me contam histórias e tal. E eu vi um vídeo outro dia, um filme outro dia, que eu chorei, óbvio, né? Porque, enfim, eu choro. Que era um filme de uns adolescentes que ficam num hospital porque eles têm doenças, né? É 5 feet. Eu não sei o nome disso em português. Mas vocês podem procurar que é com aquele menino do Riverdale. Gente, se alguém dizer o nome do filme aí, depois vocês acham e botam aí embaixo, por favor. Dos gêmeos do Riverdale. E uma menininha bonita. São adolescentes que moram no hospital porque estão sendo tratados com doenças raras, tá? Então eles participam de programas onde eles ficam sob testes e, enfim. E a menina principal, a doença dela, ela não pode ser tocada. Ela não pode tocar as pessoas porque aquilo ali desanda, né?
E aí entra um menino no hospital para fazer o tratamento dele e tal, e eles se apaixonam, são adolescentes, né? E eles não podem se tocar, cara. E isso é muito louco, eu fiquei muito mexida com aquilo. Por quê? Pelo fato deles não poderem se tocar, eles valorizavam umas coisas tão que pra gente que pode se tocar, a gente nunca vai valorizar, porque a gente banaliza, né? O toque, o sexo, o beijo, a gente banaliza tudo. E aquelas pessoas, para elas não poderem fazer aquilo, elas davam valor a umas coisas muito lindas, do tipo passar tempo conversando. Era muito estranho, porque assim, eles criaram uma conexão dentro das limitações deles, entendeu? E isso me fez pensar que a gente tá aqui, né, cara? Muito de nós a gente pode se tocar, a gente pode falar com o outro, a gente pode, enfim, fazer a nossa vida se movimentar, mas a gente tá no ego se preocupando com coisas do tipo, ah, o meu medo de ser vulnerável, mano, amanhã você pode morrer e acabou. Amanhã a pessoa pode morrer e acabou. Amanhã você pode perder tudo e acabou. Amanhã você pode e acabou. E aí a gente fica, né? Ai, não é. Não, porque é o orgulho, o ego. Amanhã acabou. E aí eu fui associando, né? Por exemplo, a minha mãe e meu pai foram casados de 40 anos. Eles eram apaixonadíssimos até o fim da vida. Um dia meu pai morreu. Meu pai morreu do nada. Foi traumático demais. Pra todo mundo, mas pra minha mãe, porque minha mãe viu ele morrer. O amor da vida dela. Morreu. E aí uma coisa que a gente sempre conversa, assim, é que, enfim, já se passaram 12 anos, né? É que eu pergunto às vezes pra ela como ela sente, assim, ela fala, filha, não existe assim mais, acabou, né? O amor da minha vida foi. Mas em momento nenhum eu me sinto triste porque a gente viveu nosso amor. A gente passou pelas dificuldades todas juntos. E com vocês três para criar. E problema, e a gente dava sempre um jeito. Isso é verdade. Meus pais, eles sempre tiveram uma vida sexual animadíssima, que ficou assim, gente, como é que pode, né? Uma coisa de fazer inveja. E a gente nunca deixou de aproveitar na pobreza, na riqueza, na doença, no escambau, a gente estava sempre lá. Então eu não tenho arrependimento de nada, porque eu e seu pai a gente viveu a nossa história de amor. Aí eu fico pensando, tem gente que perde essa chance, né, cara? Que perde essa chance, é muito louco isso. Eu acho que talvez seja por isso que eu fique, por ter tido esse privilégio de ter pais assim, eu fico vendo as pessoas atravancadas por causa de bobagem, eu fico assim, gente, as pessoas são muito, né, as pessoas não têm noção do perigo. Do tipo, ela pode perder a chance dela pra sempre, viver numa frustração. Cara, viver em frustração é um negócio muito ruim, gente. Eu tenho, sabe qual é o meu maior medo? Viver em frustração por causa das coisas que eu não fiz e não vivi. Eu prefiro quebrar a cara, fazer certas coisas até por impulso. Prefiro, sabe, arriscar, ouvir não, do que não tentar. Porque eu tive o privilégio de ser criado por duas pessoas assim, que viveram o amor. E eu falava que eu queria ter isso pra mim. Mas é muito raro, né? Muito raro. E a jornada deles é diferente da minha, eu entendo. Então, gente, eu acho que é isso. O medo deve ser do arrependimento, da frustração. Do e se? E se? Sabe? Medo de rejeição, medo de sofrer, medo de não ser correspondido. Gente, ai não, eu tenho medo,
Eu tenho medo do amor, porque aí se eu me entregar pro amor, eu vou sofrer, e der errado, eu vou sofrer. Sim, mas vai passar. E aí você vai fazer de novo, porque a gente veio pra isso. Ou, ai, não posso mais porque eu já sofri muito por amor. Tá esperando o que pra se curar, pra começar tudo de novo? Tá esperando o quê? Já devia ir já. Tá na hora. Bom, o sol tá se pondo. E vou encerrar. Não sei se vão vir outros, espero que não, porque eu fico muito debilitada com essas coisas malucas. Já falei que tem um trato aqui, que eu quero organização nesse rolê, porque eu sou virginiana. Mas não, eles não me deixam fazer nada, não me deixam dormir, não me deixam acordar, não me deixam comer, não me deixam malhar. E aí eu fico passando nervoso aqui, porque eu tenho que mandar mensagem, não sei que mensagem é essa, e bora. Tá, meu povo, espero que sirva pra alguém, espero que ajude alguém. E é isso, estamos aí. Beijo grande.